A gente entra aí também hoje, né, o que a gente tem, né, que durante muitos anos, durante séculos talvez, né, o pessoal queria procurar vida em Marte sempre, né? Sim. E aí depois de um tempo para cá as coisas meio que mudaram aqui, pelo menos aqui no Sistema Solar, né? Que a gente foi atrás ali mais das luas, né, de Encélado, Europa, tal. Porque Marte é aquele desertão seco, né? A água, não tem água líquida na superfície, pelo menos, vai ser muito difícil, né? Talvez na subsuperfície tenha água líquida. Tem aí alguns estudos que mostram que pode ter, né, algum tipo de algum lago, igual a gente tem aqui na Antártica, né? Coisa parecida, né? E aí, o que você acha desse... Então, depende para que você pergunta, né? Tem o time Marte, o time Europa, o time Encélado, tem cada um. Eu até brinco no meu canal, eu falo, você é time o quê? Aí o pessoal fala, não, mas esquece Marte, que lá é um deserto. Então, tem seus times aí. Então, é difícil dizer, todos os lugares são interessantes. Eu espero que a gente possa explorar todos eles. Tem até as nuvens, né, de Vênus, ali o Carl Sagan, né? As nuvens de Vênus e Júpiter, né? Que deu toda aquela história, aquele bafafá com a fosfina alguns meses atrás, né? Mas Marte, normalmente as pessoas entendem que Marte é mais interessante para a vida extinta. Isso. Porque Marte no passado, alguns bilhões de anos atrás, teve condições de habitabilidade na superfície. Teve água líquida em abundância, teve oceanos, teve atmosfera, teve uma temperatura agradável e, portanto, teve todas as condições de abrigar a vida. E a gente imagina, e existem algumas pessoas, inclusive, que dizem que a vida é um imperativo cósmico. Dado o momento que você atinge as condições necessárias e suficientes para que a vida surja, ela vai surgir. Isso é uma visão, né? Óbvio Entendi. que não precisa ser um fato, não é uma lei. É uma visão de mundo. Mas se isso é correto, talvez a vida tenha surgido em Marte e talvez com o tempo, com a perda do campo magnético do planeta, o resfriamento, a perda de água, de hidrogênio, de água, da atmosfera, a vida tenha se restringido no subsolo e talvez ela esteja extinta. Certo. Então, na superfície, pode ser que a gente encontre fósseis. E é isso que as sondas atualmente no planeta, a Perseverance... O Perseverance está lá atrás disso, né? Está atrás de resquícios dessas células que podem ter vivido bilhões de anos atrás. E é alguma das coisas que a gente faz no Sirius, por exemplo, também, né? A gente desenvolve metodologias para procurar por esses sinais de vida muito antiga. Isso. Agora, os equipamentos que ela levou são alguns até parecidos com ali, né? Com o Watson, Sherlock, né? Que é a maneira ali de como encontrar o tal dos fósseis de micro-organismos, né? Sim, as técnicas elas são baseadas naquilo que a gente desenvolve em laboratório. Então, é mais ou menos a mesma coisa miniaturizado, né? Claro que a gente não vai mandar um Sirius para Marte, né? Ainda não. Ainda não, né? Bom dia. Mas quem sabe. Mas a gente manda equipamentos miniaturizados que conseguem fazer alguns experimentos e planeja também trazer amostras de Marte para a Terra para trazer para o Sirius e outros grandes equipamentos como esse. Agora, então Marte a gente se baseia mais em vida extinta. Em Europa e em Encélados, a gente pensa mais em vida atual, presente e viva, né? Exato. Realmente, metabolicamente ativa. Porque, como vocês sempre diz aqui, né, e descreve, essas luas são grandes oceanos que estão orbitando Júpiter e Saturno, né? Tem mais água lá do que na Terra, nessas luas. E são oceanos de 100 quilômetros de profundidade, com fontes hidrotermais ativas. É isso que eu queria... Porque quando a gente fala que vai ter vida, você tem que ter a água, você tem que ter vamos dizer assim, os nutrientes, né? Todas essas moléculas, né? Orgânicas e tudo mais. E tem que ter uma fonte de energia também, né? Para você poder... eu brinco, eu falo, pessoal, assim... Até corrigir, você pode corrigir. Eu falo assim, que é tipo um bolo, né? Você tem que ter lá a farinha, a água. Você encontrar a farinha, você encontrou um bolo? Não, você encontrou a farinha. Agora, se você tem a farinha, a água e um forno certinho, com a temperatura ideal, e você colocar aquilo lá, vai virar um bolo. E a vida, acho que é mais ou menos isso, né? Você tem que ter a energia que vai cozinhar tudo isso para surgir, né? Ou não? Não, é isso mesmo. A analogia é perfeita. Tem uma escola, quando a gente fala de origem da vida, tem as escolas que falam que o que veio primeiro foi a compartimentalização celular, a membrana. Beleza. Tem algumas que dizem que o que veio primeiro é o sistema informacional, o DNA e o RNA. E tem algumas que dizem que veio o metabolismo, as proteínas e as enzimas. São os 3 constituintes básicos da célula.
Mas existe uma outra escola, que inclusive é uma que eu me aproximo mais, que diz que o que veio primeiro foi o desequilíbrio químico. Ah, tá. A base da vida, todo o sistema, a lógica da nossa vida, ela depende do desequilíbrio químico e de gradientes químicos. Depende de você fazer aquelas bombas de prótons. Você lembra que joga hidrogênio para fora? E quando ele entra, ele gira a ATPase, que gera ATP. Certo. A base da nossa vida depende desses desequilíbrios, que são gradientes. Gradientes químicos, gradientes de pH, gradientes de elétrons, gradientes de prótons. Então, o que você precisa é uma maneira de gerar esses gradientes, que é a energia. Aí É uma energia, fonte de né? energia. Isso. É uma fonte de energia. É que tem que ser uma fonte de energia capaz de gerar desequilíbrios químicos. Certo. Se você tem isso, você tem a base para a vida como a gente conhece. E aí as fontes hidrotermais seriam esse Tem local, várias, né? Por isso tem várias teorias de origem da vida do nosso próprio planeta que colocam o lugar da origem da vida nas fontes hidrotermais submarinas. Isso. E aí o pessoal fala que lá em Encélado, em Europa, deve ter ali na base do oceano, né? Encélado, o pessoal parece que já tem meio, né, a ideia disso mesmo. Europa que a gente não sabe ainda direito. A gente precisa medir o conteúdo dos geysers aí para ver se tem hidrogênio molecular, enfim. Exato. E aí seria mesmo, então, aí a vida presente, né? E a gente está falando de vida microbiana. Isso aí, né? Isso aí nós já vamos passar para isso aí, exatamente. Mas que é vida do mesmo jeito, né? Claro. Não deixa de ser. E Titã, que o pessoal fala bastante, né? Porque ali é tudo hidrocarboneto, né? É o único lugar que tem líquido, né? Sim. Fora a Terra na superfície. Sim. Na superfície é Titã, né? Sim. E A Europa Encélado, a superfície é gelada, gelada, congelada, né? Isso. E aí, Titã, dá para desenvolver vida naquele hidrocarboneto ali? Pergunta complicada. Eu já vi experimentos que o pessoal tentou, né? Tentou reproduzir em laboratório alguma coisa, né? E como que... Tem alguns experimentos em bioquímica exótica que tentam usar... Porque Titã são lagos de etano e metano líquidos, né? Isso. E lagos, rios, oceanos, chuva, enfim. Você precisaria ter alguma molécula que forma polímeros nessas condições. Temperaturas baixíssimas, então, temperaturas criogênicas e que formem polímeros e que permitam reações químicas nessas condições. Hidrocarbonetos, como a gente conhece, outros hidrocarbonetos, então moléculas orgânicas, células, proteínas, enzimas, enfim, não funcionam nessas condições. Existem algumas propostas que nessas condições polímeros de silício funcionariam. Que é a tal que o pessoal fala, a vida baseada no silício, né? Vida baseada em silício, mas isso é uma teoria por enquanto. Entendi. Existem alguns experimentos mostrando que esses polímeros se formariam e seriam reativos nessas condições, mas nada que tenha passado ao ponto de montar um sistema biológico com isso ainda. Então a gente ainda está aprendendo. Por enquanto, não parece ser possível, não é óbvio que isso vai funcionar. Mas pelo menos Titã, mesmo que não tenha vida, Titã é um enorme laboratório de química pré-biótica. Isso é que é legal. De como que as moléculas orgânicas se formaram e talvez como que a base da vida tenha surgido no nosso próprio planeta. Então, mesmo que não tenha vida, Titã é super interessante. É super